para mais um vídeo do canal Coleção de Resenhas. Eu me chamo Ale e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha da trilogia Corte de Espinhos e Rosas. Com o primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, o segundo, Corte de Névoa e Fúria, e o terceiro, Corte de Asas e Ruína. Essa é a trilogia principal, mas eu sei que tem um conto à parte, que é o Corte de Gelo e Estrelas, que ele vai se passar depois dos acontecimentos dessa trilogia principal, só que eu ainda não li esse outro conto, esse outro livro. Eu pretendo ler o quanto antes para poder trazer resenha desse livro também para vocês aqui no canal. Bem, essa trilogia foi escrita pela autora Sarah J. Maas, que é uma autora bem conhecida por ter escrito a série Trono de Vidro. E essa trilogia é o meu primeiro contato com a autora. Eu nunca tinha lido nada dela antes e eu achei assim, a escrita dela super fluida e super envolvente. Eu adorei. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, onde eu vou falar sobre a história em geral, e a segunda vai conter spoilers, mas eu vou avisar quando eu for começar a entrar nessa parte de spoilers. Os livros são livros de fantasia e primeiro eu vou contar para vocês um pouco sobre esse universo que a autora criou. Ele se chama Prythian e ele é dividido em terras feéricas e terras humanas, além de uma ilha mais afastada chamada Hiberne. Como vocês podem ver aqui, logo nas primeiras páginas do livro, tem um mapa que a autora botou para facilitar a visão dos lugares. Aqui é toda a Prythian, na parte mais acima tem os territórios feéricos, e nessa parte abaixo aqui tem um território pequeno dos humanos. E aqui a Hiberne, a ilha que eu falei para vocês que é mais afastada. Vocês devem estar se perguntando, afinal, quem são esses feéricos? Bem, os feéricos são tipo fadas, mas eles parecem mais com elfos, porque eles têm a orelha pontiaguda. A maioria desses feéricos tem poderes e eles são divididos em grãos-senhores, grão-feéricos e feéricos inferiores. As terras feéricas são divididas por cortes, e existem 7 no total, que é a corte noturna, crepuscular, diurna, invernal, estival, outonal e primaveril. Essa última, primaveril, ela fica a que fica mais próxima das terras humanas e é onde a nossa protagonista vai parar. Essas cortes são comandadas por grãos-senhores, então existem 7 no total. E esses grãos-senhores são os que têm mais poderes, são os mais poderosos. Além desses grãos-senhores, existem os grãos-feéricos, que também têm poderes, mas os poderes deles são menores do que o dos grãos-senhores. E também tem os feéricos inferiores, esses já têm quase não têm poder nenhum. Como eu falei no início, Prythian foi dividida, pois na última guerra que teve entre humanos e feéricos, eles tiveram que assinar um tratado e os humanos, que foram os perdedores da guerra, ficaram com um pequeno território na parte sul, já os feéricos, os ganhadores, ficaram com um amplo território na parte norte. Uma muralha mágica foi construída e uma regra foi imposta, em que nenhuma das duas partes poderiam atravessar para o outro lado da muralha. É aí que entra a nossa protagonista. Ela se chama Feyre e é uma humana de 19 anos. A sua família vive na pobreza, pois o pai dela perdeu toda a fortuna da família em maus negócios. A mãe dela já morreu e em seu leito de morte, Feyre prometeu que iria cuidar de suas 2 irmãs e de seu pai. Então Feyre é quem caça comida para a família toda a vida, pois o pai está com a perna machucada desde o dia em que vieram cobrar a dívida dele, e suas 2 irmãs não se preocupam muito em ajudar. E é em uma dessas caçadas de Feyre que ela acaba matando um lobo, mas não era um simples lobo, ele era um feérico disfarçado, e existe uma cláusula no tratado
que se um humano matar um feérico, este terá que pagar com a própria vida ou terá que se mudar para as terras feéricas. E Fairy só descobre isso alguns dias depois, quando uma grande criatura bestial arranca a porta de sua casa e cobra essa dívida a ela. Então Fairy acaba sendo levada para a corte primaveril. Fairy decide ir com a criatura e acaba abandonando a família. A criatura leva para a corte primaveril, que é aquela corte que eu falei para vocês, que fica mais próximo das terras humanas. Lá, ao invés de ser tratada como escrava, que era o que ela imaginava, ela é tratada como uma hóspede, tanto pelo grão-senhor de lá, que é o Tanlin, como pelo seu braço direito, o Lucien. Lá, Fairy também descobre que o mundo feérico está sob grande ameaça e que essa ameaça pode vir a prejudicar também os humanos. E Fairy não quer isso, claro. Então ela vai fazer de tudo para manter essa ameaça longe das terras humanas. Segundo a autora, esses livros foram baseados no conto da Bela e a Fera, como vocês puderam perceber com a resenha que eu fiz. E para esse primeiro livro, eu dou 4 estrelas, porque ele é muito parado. As coisas só vão começar a acontecer aqui lá pro final do livro. Então por isso eu dou uma nota mais baixa para ele. Mas os outros 2 livros eu dou com certeza 5 estrelas, porque nesses 2 livros a todo momento está acontecendo coisas e também a gente descobre mais, a gente conhece mais sobre as outras cortes. O que nesse primeiro livro não acontece, porque a gente só tem a visão da Fairy em relação à corte primaveril. Então a gente só conhece a corte primaveril nesse primeiro livro. A gente sabe que existem as outras cortes, mas a gente não tem grandes detalhes sobre essas outras cortes. Por isso que esse primeiro livro eu dou 4. E para vocês terem uma noção como muita gente desiste dessa trilogia lendo o primeiro livro, é o caso da minha amiga, Fernanda. Ela começou... Eu vou te expor aqui, hein, Fernanda? Tá bom. Não me mate. Você vai morrer. Mas ela começou essa trilogia e acabou desistindo logo no primeiro livro, porque ela também achou muito parado. Aí, um tempo depois, ela me contou que leu o livro de contos, aquele 4º livro que lançou, e ela gostou muito. Então, aquele livro fez ela querer ler toda a trilogia. E ela me prometeu que ia ler, então eu vou ficar de olho, hein, Fernanda? Bem, gente, agora vamos entrar na parte do vídeo com spoilers. Então, se você ainda não leu essa trilogia e não gosta de receber spoilers, indico você não continuar esse vídeo. Mas antes de ir, não esquece de deixar o seu curtir e de se inscrever no nosso canal. Um dos motivos de eu ter achado esse primeiro livro um pouco parado é o fato da Fairy ter ido morar lá com Tanlin, na corte primaveril, só que ele a trata como se ela fosse a sua propriedade. Então ele a mantém muito presa e esconde coisas dela. É um relacionamento meio abusivo mesmo. E a escrita da autora é tão maravilhosa que ela conseguiu deixar isso meio que nas entrelinhas e você não percebe da primeira vez que você lê. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu só fui perceber que a Fairy estava nessa situação quando eu li o segundo livro. Outra coisa que me incomodou um pouquinho foi o fato da vilã ter sido derrotada muito rápido nesse primeiro livro. Certo que vai surgir um outro vilão até mais poderoso que ela, só que isso me incomodou um pouco quando eu li esse primeiro livro na primeira vez. Mas no final do livro, gente, tem um plot twist maravilhoso e é por isso que eu recomendo demais essa trilogia para vocês, porque apesar do primeiro livro ser arrastado, o segundo e o terceiro livro fazem tudo ter valido a pena. Nesse segundo livro, a gente conhece mais sobre o Regent, que é o grão-senhor da corte noturna, e esse personagem é simplesmente incrível. Posso até dizer que ele é um dos meus personagens preferidos, porque ele tem qualidades invejáveis.
Sabe aquele personagem que faz de tudo pelo bem do próximo, que até se sacrifica, mesmo que isso acabe sujando a sua própria imagem? Bem, o Wizard é exatamente assim. E é por isso que é impossível não se apaixonar por ele. É com o Wizard também que a Fairy se torna mais livre nesse mundo feérico. Ela também aprende muitas coisas sobre o seu novo lar com ele. E é através desse segundo livro que a gente passa a conhecer mais da corte noturna e também de outras cortes. O final desse livro também é surpreendente e uma das coisas que a autora Sarah J. Maas sabe fazer é finais incríveis, viu? Porque esse final ele te deixa instigada a ler o quanto antes do terceiro livro. E foi o que eu fiz, eu não sosseguei até ter lido os 3. Já no terceiro livro é onde a ação acontece de verdade, pois o confronto contra o grande vilão da história está prestes a acontecer. Então nesse livro você vai encontrar muita estratégia de guerra e muito confronto. A relação de parceria entre Reese e Fairy também está bem mais intensa. E eu adorei a forma como a autora trabalhou isso, porque ela não deixou assuntos importantes de lado. Nesse livro também a gente pôde conhecer mais sobre outros personagens, como por exemplo a Elaine e a Nesta, que são as irmãs de Fairy, e também os outros grão-senhores das outras cortes. O final também é muito bom, mas deixa algumas pontas soltas. Só que a autora disse que ia lançar ainda mais 3 livros com outros pontos de vista. Então eu acredito que ela irá trabalhar melhor essas outras histórias nesses livros. Então basicamente esse terceiro livro, a autora consegue finalizar muito bem as histórias do arco principal, mas deixa a desejar em relação às histórias dos personagens secundários. Dentro desse livro também é abordado questões LGBTs e até questões raciais também. A autora aborda do seu jeito, mas ela aborda. Por exemplo, quando ela faz um debate sobre como os humanos e os feéricos devem conviver juntos, mesmo eles sendo tão diferentes. Enfim, gente, indico demais que vocês leiam essa trilogia, porque é uma fantasia extremamente boa. E se você ainda não leu nenhum livro da Sarah J. Maas, eu te indico começar por essa trilogia, porque aqui tem de tudo, tanto romance como ação e até abordagem de questões sociais. E aqui eu finalizo o meu veredito final sobre a trilogia Corte de Espinhos e Rosas. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esquece de deixar um curtir no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que fica ao lado do botão de se inscrever. Aqui no nosso canal sai vídeo toda segunda, então te espero no próximo vídeo. Tchau!